Gênesis capítulo 18. Nós vamos dar continuidade na série, mas pastor, hoje é dia dos pais. Tinha que trazer uma palavra. Irmãos, nós estamos cultuando o nosso pai. Amém? Maravilha isso. Nós estamos prestando um culto àquele que é digno, porque eu não sou digno. A Fátima me abraçou e falou assim: eu quero te parabenizar pelo dia de hoje, pelo pai que você é. Eu falei: ih, meu irmão, não fala isso não. Eu recebo o abraço agora pelo pai que eu sou, eu sei o pai que eu sou. Amém? Então, deixa para lá. Não, o senhor é um bom pai. Amém. Glória a Deus, a irmã é boa, né? Amém? Então, eu não mereço nada, irmãos. É por isso que nós não temos nessa igreja culto temático. Culto das mães, culto dos pais. Porque o único digno de glória é Jesus Cristo. E nós estamos adorando Ele aqui hoje como nosso Pai. Amém? Ele é digno de todo louvor. Gênesis 18, versículo 1, nós vamos do 1 até o 16 hoje. O Senhor apareceu a Abraão, já mudou o nome, né? Lembra disso aí. Nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda do encontro deles e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite, o novilho que já tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. Permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. E então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Amém, meus irmãos? Vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Aí no seu lugar, eu queria que você fizesse mais uma oração. E a oração que eu quero pedir para você fazer é essa: Senhor, edifica a minha vida através da tua palavra nessa manhã. Diga para o Senhor: eu preciso ouvir sua voz. Eu sou ovelha do seu pasto. Eu sou ovelha do seu rebanho, e a tua voz é a única voz que pode penetrar o meu coração e quebrar todas as cadeias dentro de mim. Então fala comigo nessa manhã. Vai orando a Deus e vai pedindo isso ao Senhor. Pai, me uno ao teu povo em oração, porque se eles pedem para ouvir a tua voz, eu peço para ser um canal dela agora, somente isso. Nada mais. Eu não tenho nada para oferecer além da tua palavra
ao teu povo. Então, que corações aqui hoje sejam quebrados, que vidas sejam transformadas, que um milagre aconteça no coração hoje de cada pessoa aqui, que o Senhor possa resplandecer o evangelho no coração de todos, para a glória, o louvor e a honra do teu santo nome. E a igreja diz: pode sentar, queridos. Hoje o tema da pregação é: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas isso não é um tema, isso é um versículo. Pois é. Hebreus 11:6 diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós vemos aqui, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque a gente olha a primeira narrativa, e a primeira narrativa também nos serve de exemplo muito profundo de uma coisa que nós hoje, como igreja, estamos esquecendo, que é a hospitalidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A hospitalidade era algo tão comprometedor naquela sociedade do Oriente Próximo. Era um compromisso levado tão a sério que quando nós olhamos aqui para o movimento de Abraão, a gente entende quão sério era você ser uma pessoa hospitaleira. Entende isso? E Hebreus também, capítulo 13, versículo 7, o autor de Hebreus nos orienta, dizendo: olha, vocês precisam ser hospitaleiros, porque houve homens que, sem saber, no passado, abrigaram anjos na sua casa, porque entenderam a beleza da hospitalidade. Quando eu olhei aqui para esse texto, irmãos, de Abraão, e nós vamos primeiro pensar aqui do versículo 1 até o versículo de número 8, quando nós vemos Abraão se movimentando, né? O texto nos coloca o seguinte, versículo 1: apareceu Abraão nos carvalhais de Manre. Manre aqui é aquele, não é um local, tá? Manre aqui é um homem, que nós já vimos ele lá em Gênesis 14. Ele era um aliado de Abraão. Ele guerreou com Abraão, lembra disso? Ele batalhou com Abraão naquela guerra contra os 4 reis. E agora Abraão está vivendo naquela região onde Manre possui um bosque de carvalhos. Abraão está morando ali. E a Bíblia diz que novamente o Senhor vem até Abraão. Apareceu o Senhor. É claro que nós já sabemos que era o Senhor, amém? Abraão não sabia. Abraão não sabia quem estava ali. O que nós vemos ali são 3 homens. Você vai dizer: pastor, era a Trindade? Eu não vou dizer que era a Trindade, irmãos. Eu não vou dizer que era a encarnação da Trindade, porque os comentaristas não concordam. Alguns comentaristas, poucos, dizem: não, era a Trindade. A maioria diz: não era a Trindade. Eram 2 anjos e o próprio Deus, que aparecem ali quando Abraão, e olha só, interessante, né? No maior calor do dia, por volta de meio-dia, entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, mas provavelmente ao meio-dia. Quando Abraão olha, versículo de número 2, ele levanta os olhos e ele vê aqueles 3 homens em pé. A palavra diz que Abraão corre até eles e se prostra. Amém, igreja? Muito provavelmente agora, Abraão já tem uma noção. Porque não era comum esse prostrar-se para o seu convidado. Amém? Mas esse prostrar-se pode mostrar para nós que Abraão já olha ali e já sabe, até porque o Senhor já tinha aparecido para ele outras vezes, sim ou não? Nós estamos vendo isso ao longo desses capítulos todos. Ele se prostra, veja só, versículo 3, e ele pede para que aqueles homens não passem.
Ele reconhece aqueles homens como peregrinos. Mas ele fala assim, olha só, não passem não, fiquem aqui. Fiquem um pouco aqui comigo. E aí ele fala, versículo 4, eu vou pedir que tragam um pouco de água para que lavem os pés, descansem debaixo desta árvore. Isso era a praxe. Isso era a praxe naquele tempo. Você recebia alguém, a pessoa vinha caminhando pela terra, enfrentando aquele sol grande. Então, quando ela chegava, você oferecia água. Amém? Tanto para beber, quanto para lavar os pés. Então, isso ele está cumprindo aqui o protocolo. E é interessante que ele é modesto, porque ele fala assim, um pouco de água. Mas quando a gente vê o que Abraão preparou, meu irmão e minha irmã, porque está escrito aqui, versículo de número 8. Abraão correu à tenda da Sara e lhe disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Sabe quanto é que isso significa, irmãos, hoje? Você pode pensar assim, pastor, eram 3 homens, ele mandou fazer 3 pães. No mínimo, Abraão mandou Sara amassar 10 quilos de farinha. 10 quilos de farinha. Para fazer esses pães, claro que não eram pães como os nossos, não deu para fermentar o pão, amém? Provavelmente aquele pão bem comum daquela região, sem fermento, mas era muito pão. Sara tinha empregadas também, ela não fez isso sozinha. Mas é para você ver a monta do que ele está preparando. Ele fala aqui no versículo de número 7, Abraão correu ao gado e pegou um novilho tenro e bom, e o entregou ao seu empregado, que se apressou a prepará-lo. Aí ele pegou coalhada, leite, que era uma bebida comum daquela região, para refrescar. Amém? Juntava-se coalhada no leite, e aquilo se tornava uma bebida refrescante, por causa do sol. Então ele está fazendo isso. E a palavra de Deus diz aqui, que ele, fazendo isso, ele leva, né? Versículo de número 8. Pegou o leite, a coalhada, o novilho, e pôs diante deles. E olha que interessante, ele não senta para comer com eles, porque esse também era o costume. Você é o anfitrião, a sua preocupação está em servir. Depois que todo mundo estiver servido, depois que todo mundo tinha comido, então você ia comer. Entende isso? É o costume da época. Abraão serve aquele banquete para aqueles homens, mas ele fica onde? Do lado. Ele fica em pé, ele não senta naquela mesa. Até porque não tinha mesa. Mas ele não participa daquilo, ele está sendo um bom anfitrião. Veja só comigo, e aí a Bíblia diz que eles comeram. A primeira coisa que eu quero fazer você entender aqui nessa manhã, irmãos, é que nós começamos essa série de pregações falando sobre a fé de Abraão, sim ou não? Só que uma coisa que nós estamos aprendendo ao longo dessa série é que, ao contrário do que hoje muitas pessoas entendem sobre fé, e acreditam que a fé é um superpoder que vai fazer dele um extraterrestre, porque nada vai acontecer com ele. Afinal de contas, eu tenho fé. Afinal de contas, eu sou homem de fé. Eu sou mulher de fé. Eu estou blindado. Nada acontece comigo. Extraterrestre. Porque muita gente está pensando isso hoje. Usando a fé para ter coisas. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Tudo vai acontecer na minha vida, porque Deus vai fazer. E tem até aqueles que falam assim, eu declaro. Os mais abusados dizem assim, eu profetizo que isso vai acontecer. Achando que a fé o torna esse ser extraterrestre, com um poder sobrenatural. E ele vai ajuntando coisas, Sabe o que é lindo aqui olhar a passagem? É que nós estamos aprendendo com Abraão que a verdadeira fé não é aquela que, a princípio, busca bênção, mas a prioridade da fé
sou eu me tornar uma bênção. Porque se a tua fé não abençoa ninguém, meu irmão, você fala que você é evangélico. Sou evangélico. Tá. O que isso se expressa na sua vida para os outros? Não é para você. Não, pastor, mas eu quero tudo de bom para minha casa. Eu já falei para você que não vale isso. Para minha família, é obrigação moral sua. Você tem uma obrigação moral com essas pessoas. Você fez um voto com essa mulher. Você falou que seria fiel a ela até que a morte o separasse. Então, para com esse negócio de que você está fazendo tudo pela sua esposa, pelos seus filhos. Amém. Continue sendo esse homem. Continue fazendo isso. Mas fora da sua esfera pessoal. Fora da sua esfera pessoal. A sua fé abençoa quem? Posso ouvir um amém? Eu tenho fé para mim, pastor. Não, mas a fé não é isso. Irmão, o que você vê aqui em Abraão? Hospitalidade e que mais? Generosidade. Vê ou não vê? Para 3 homens, 10 quilos de farinha. Para 3 homens, um bezerro. Veja bem, ele matou um bezerro para dar para esses homens. Ele pega o leite melhor que ele tem, porque para nós a coalhada é um leite estragado, mas para eles não era. Ele dá o melhor. E eu não estou aqui querendo usar isso para falar, pronto, ele vai falar de oferta. Não, porque a gente não fala de oferta aqui. Eu estou falando sobre o quanto a sua fé, ela abençoa a vida de quem está à sua volta. Que a fé não é algo só para te beneficiar. Porque se a fé é algo só para te beneficiar, a sua fé está doente. Porque Deus te deu fé para você também ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Não é fé para ser abençoado. Você tem fé para ser abençoado? Eu pergunto para você. Vocês têm fé para serem abençoados? Tem ou não tem? Mas vocês também têm fé para ser bênção, irmãos? Entende isso? Você está orando, você está buscando Deus, você está pedindo alguma coisa para Ele que eu não sei o que é. Ele sabe. E eu quero dizer para você, continue clamando. Continue orando. Porque a palavra diz que aquele que pede, recebe. Diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Continue orando. Mas não foque só em você. Não foque só em você. Seja uma pessoa hospitaleira, meu irmão. Nós temos que lembrar que isso é um valor também cristão. Hospitalidade. Para quantas pessoas a porta da tua casa está aberta, meu irmão? Para quantos irmãos da tua igreja a tua porta está aberta, e não só da tua igreja, mas quem precisar. Hoje você vê cristãos tão centrados em si, meu irmão, que não tem tempo de olhar em volta e saber e conhecer as necessidades dos outros. É verdade ou não é? Não sabe. Mas domingo pega a Bíblia e vem para a igreja. Meu irmão, que adoração é essa? Eu te pergunto, que adoração é essa? Que não faz você se envolver com o pobre, se envolver com o necessitado, e que te deixa em paz. Domingo eu fui no culto e louvei a Deus. E em volta de você, gente precisando, gente necessitando, e você só pensando em si. Sabe o que é maravilhoso aqui? É a gente pensar numa coisa. Abraão está dando tudo para aquele que não precisa de nada. É verdade ou não é? Ele é o próprio Deus. Ele é Iavé. Está declarado aqui no primeiro versículo. Então apareceu o Senhor. Apareceu Iavé. Aquele que no capítulo 17, quando ele apareceu, ele falou para Abraão o seguinte: Abraão, não temas, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E mesmo assim,
para aquele que não precisava de nada, Abraão deu tudo. Então eu quero que você pense nisso, irmãos. Se nós estamos numa jornada de fé com Abraão, nós precisamos aprender que a nossa fé precisa ser uma fé que abençoa também as pessoas à nossa volta. E aqui, veja só, a partir do versículo de número 9, vai acontecer uma coisa aqui que tem que chamar a nossa atenção. Por quê? Veja bem. Se a praxe era receber um convidado, dê o melhor para ele, para os homens, para as mulheres era, vocês não vão se expor para os convidados. Entendeu isso? Amém? Ou seja, tudo que Sara fez, ela fez, hein, irmãos, na tenda dela. Ok? Porque as mulheres não se expunham. As mulheres não podiam estar diante dos convidados. Elas não serviam nem à mesa. Elas preparavam e eram os homens que levavam. Então Sara, ela prepara, ela entra naquele trabalho, naquele serviço com seu marido, prepara tudo, ele leva tudo e ela está na tenda. Só que o que é interessante? Versículo de número 9, versículo de número 10. Não, 9 mesmo, perdão. Eita Jesus. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Como é que eles sabem que ele tem uma mulher chamada Sara? Só pode ser Deus. Entende isso? Abraão não entende muito bem a pergunta, porque Abraão sabe que isso é uma pergunta impertinente. Abraão sabe que essa é uma pergunta. Como que você quer saber da minha mulher? Oi? Entende isso? Porque as mulheres não apareciam, irmãos. Eu quero voltar a falar isso para vocês. As mulheres não apareciam. Elas ficavam dentro da tenda, até o visitante sair. Quando o visitante ia embora, então elas... Ok? Mas quando havia estrangeiros no acampamento, elas se escondiam. Para que Deus? E Deus faz essa pergunta a esse homem: onde está Sara, a sua mulher? E aí ele responde, né, até de uma forma assim meio, está aí na tenda. Pergunta. Só pode estar no lugar que ela tem que estar, na tenda. E aí, olha o versículo 10. Então um deles disse assim: certamente, guarde essa palavra, certamente eu voltarei a você daqui, e Sara, sua mulher, darás à luz a um filho. Querido, quando a gente olha o capítulo 17, aliás, desde o capítulo 12, o Senhor vem falando ao seu servo: eu vou te dar uma semente. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou te dar um filho. Está falando ou não está? No capítulo 17, a gente viu semana passada que Deus deixou muito claro para Abraão, porque Abraão teve um filho com a empregada. Lembra disso? E ele achou que aquele filho era o filho da promessa. Deus foi claro: é o filho que você vai gerar e que será gerado através de Sara. Deus deixa claro para Abraão agora: Sara vai ser a mãe do filho da promessa. Mas agora Deus vem de novo. Irmãos, o que é isso? Graça. Como Deus é gracioso. Como Deus é gracioso com a gente. Porque a gente o tempo todo precisa estar ouvindo as promessas de Deus. É verdade ou não é? Porque o natural para nós, irmãos, o natural para nós geralmente é duvidarmos daquilo que Deus está falando. Será mesmo Deus? Será mesmo Senhor? Será mesmo Senhor? Será mesmo Senhor? Será mesmo Senhor? E o Senhor graciosamente
O Senhor não manda raios. O Senhor não manda um castigo para Abraão. Abraão, você está sem fé. Deus entende. Salmo 103, versículo 14, eu amo esse verso. Está escrito assim: porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ah, como eu amo isso. Porque isso me desobriga. Quando eu entendo, me desobriga de viver aquela performance daquela pessoa que está o tempo todo, eu estou cheio de fé, hein? Eu estou cheio de fé, hein? Eu estou cheio de fé, hein? Eu estou cheio de fé. E aí, quando aparece um sentimento de medo, de incredulidade, eu estou pecando. Não. O Senhor está sendo bom com o seu servo. Deus está dizendo, certamente eu voltarei a você daqui a 1 ano. Só que, final do versículo 10, Sara estava escutando a porta da tenda. Ah, pastor, mas Sara também curiosa, né? Não, não é isso, irmãos. Não quero aqui denegrir a nossa irmã, pelo amor de Deus. A mulher está na tenda. Você entende isso? Não quer dizer que ela estava ali, ó. Você está dentro de uma tenda geralmente de pele. Os homens estão conversando, você vai ouvir. Você entende isso? Ela não está aqui de maldade assim. Quase que caindo. Amém? Para ouvir. Ela está ouvindo. Há um diálogo lá fora. E ela ouve. E aqui no versículo de número 11 fala assim: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o quê, meus irmãos? Ou seja, o que nós estamos vendo ao longo dessas pregações, irmãos? Quando Deus chama Abraão, ele tem quantos anos mesmo? 75. A gente tem que entender que as pessoas naquela época tinham uma outra dinâmica biológica. Viviam mais. Mas nós temos que entender também que um homem, ainda naquela época de 75 anos, ter um filho já era, amém? Ou 75 anos. Tá firmão, irmão. Amém? Ué, sim ou não? Tá, né? Com o aeróbico em dia. Só que a gente viu que passou-se, quando Ismael nasceu, já tinha passado 10 anos, ou seja, ele tinha 86. Mas conseguiu fazer um filho. Ponto para Abraão. Amém, meu irmão? Engravidou a serva. Só que agora ele tem 99. Ou seja, meus irmãos, aquilo que era mínimo, agora, você entende? Irmãos, sabe o que eu fiquei pensando? Por que não seria mais fácil? Eu fiquei pensando mesmo. Falei, Deus, não seria mais fácil ter pego um casal fértil? Deus parece que gosta de coisa difícil. É verdade ou não é? Meu Deus, quanto fiquei pensando, irmão. Deus, realmente não dá para te entender. Todo esse trabalho era só ter pego um casal fértil. Pronto. Resolvi o problema. Mas não. Deus pega um casal infértil, porque Sara era infértil, ele com 75, ela com 65. E não somente isso, mas vai passando dias, meses e anos, e as possibilidades deles vão diminuindo até que acabam. Entende isso? Terminam. O veredito é: Abraão e Sara já eram velhos. E agora Sara já não tem mais o seu ciclo menstrual, ou seja, ela parou de ovular. Não é isso? Para que haja uma gravidez, é preciso de um espermatozoide e um óvulo. Ela não tem mais óvulos. Pronto, agora. E a Sara, ela acha, então, que isso é um impeditivo. Quando ela olha para si e olha para o seu marido,
E engraçado que ela fala aqui, veja só comigo, versículo de número 12. Por isso Sara riu, igual Abraão, né? Mas não vai ser igual Abraão, não. Veja só, ela riu, dizendo consigo mesma, depois de velha, e essa palavra aí não é bem velha não, tá? No hebraico é gasta. A palavra aqui no hebraico, no original, é depois de gasta. Já não tem nada mais para sair daqui. E ainda darei luz, né? E velho também, meu Senhor, terei ainda prazer. Veja só, irmãos, olha aqui para mim. Está escrito que ela disse consigo mesma. Ela não falou isso alto. Ela pensou. Só que quem estava lá? O Deus Yahvé, Todo-Poderoso, Onisciente. Ela acha que ninguém tinha sabido. Entende isso? Ela riu. Parece. Só que Deus estava lá. E Deus não se agradou disso, irmãos. Deus não se agradou. Está escrito aqui, ó, veja comigo. Ela riu, e aí no versículo de número 13 está escrito assim: então o Senhor perguntou a Abraão. Perguntou o quê? Você percebe o incômodo aqui? Amém, meu irmão? Há um incômodo de Deus, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele riso de Sara incomoda a Deus, irmãos. Por quê? Porque diferente do riso de Abraão no capítulo 17, o riso de Abraão no capítulo 17 foi um riso de admiração. Quando Deus chega para Abraão e fala, você vai gerar o filho, e ele vai ser gerado por Sara, está escrito que Abraão riu também, porque Deus não o repreendeu. Porque o riso de Abraão, diferente do de Sara, era um riso de admiração, um riso de espanto, mas não de dúvida. O riso de Sara e a repreensão que ela vai receber é porque é de incredulidade. Porque ela não creu. Veja comigo no versículo de número 10. Um deles disse o quê, meus irmãos? Certamente eu voltarei a você. Sabe o que essa passagem nos remonta? Gênesis, capítulo de número 2. Quando o Senhor fala assim para Adão: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente. Mas da que está no meio do jardim, você não vai comer. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Quando aparece o inimigo, no capítulo 3, o que é que o inimigo coloca em xeque? Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não, Deus disse que a gente não pode comer aquela do meio, porque no dia que a gente comer, certamente nós vamos morrer. E o que o inimigo diz? Certamente não morrereis. O que nós vemos aqui em Sara, irmãos? Nós vemos em Sara aquilo que nós vemos em nós. Muitas vezes uma natureza que diante das circunstâncias duvida do poder e da glória de Deus. Entende isso? O que nós vemos aqui? Nós vemos novamente Gênesis acontecendo. O Senhor disse, certamente, o mesmo Deus que apareceu para o marido dela e falou assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Sara ouve a promessa, dizendo, certamente eu vou voltar, Sara deveria ter colocado o coração dela nisso. Não na sua impossibilidade. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Quando Sara escuta a conversa, dizendo, certamente eu voltarei daqui 1 ano, e a tua mulher vai te dar um filho,
apesar da sua idade avançada, dos seus 90 anos, apesar dela não mais ovular, o coração dela deveria ter sido levado à palavra, deveria ter sido levado à apresentação do próprio Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não importa se você tem 90, se você tem 100, se você tem óvulo, se você não tem, eu sou Deus Todo-Poderoso. E a incredulidade, irmãos, ela é um pecado que incomoda Deus. Não seja incrédulo, mas seja crente. Por mais difícil que as coisas estejam agora nesse momento, por mais complicadas que as coisas estejam nessa hora para você, por mais impossível que pareça que o que você tem esperado em Deus aconteça, Ele continua o Deus El Shaddai. Que o seu coração esteja nisso e não nas suas possibilidades, porque Deus não te chamou e Deus não colocou nada no seu coração contando com a sua habilidade. Você entende isso? Posso ouvir um amém? Não foi contando com você. Não foi contando com quanto você sabe, com quanto você tem, o quanto você pode. Porque você não pode nada. Porque todo o poder pertence ao Senhor. Nem a fé te dá poder. O que a fé te dá é capacidade para você confiar que apesar das tuas impossibilidades, você é incapaz. E o que Deus muitas vezes quer nos mostrar, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus permite às vezes que a nossa vida chegue no limite. Chegue no limite. E a gente fica intrigado. Por que Deus não está orando, clamando, estou pedindo? E as coisas vão, sabe, Deus vai deixando chegar no limite para que você saiba. E entenda que se não for Ele, não será ninguém. Eu não sei se você está vivendo isso. Talvez você está vivendo uma situação parecida com a de Sara. Você está vendo as possibilidades de você cooperar com Deus e ir embora. Mas Ele não te chamou para você cooperar com Ele. Ele te chamou para você confiar nele. A despeito das suas possibilidades, porque quem pode é Ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não é você? Cuidado com a incredulidade, irmão. Cuidado porque ela desagrada a Deus. Uma coisa é como eu falei para você, uma fé genuína, cabe nela dúvidas genuínas, ok? Foi uma pregação que eu fiz alguns domingos atrás. Abraão teve dúvidas, teve ou não teve? Porque ele perguntou, como é que isso vai acontecer? Uma coisa é ter dúvida, outra coisa é ser incrédulo. Uma coisa é você duvidar, porque eu não sei como. Outra coisa é você falar assim, não, isso não pode acontecer, porque eu não posso. Compreendeu isso? Não, isso não pode acontecer, porque eu não tenho nenhum poder. As minhas capacidades acabaram. Isso é incredulidade. E isso desagrada a Deus, meu irmão e minha irmã, porque Deus está perguntando, por que ela riu? Por que ela disse, será verdade que darei a luz, sendo velha? Agora receba aí de Deus, versículo 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eu quero que você saiba que nessa manhã Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Diante das circunstâncias que estão na sua vida, diante de dias, meses e anos que estão minando todas as possibilidades que você tem para dizer para você, por um acaso,
Escute Deus falando contigo. Existe algo demasiadamente difícil para mim, o Senhor. Creia. Creia. Você precisa clamar a Deus. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. A pior coisa do mundo é o orgulho. Sabe por quê? Porque quando ela foi interpelada, veja só, ela negou. Versículo 15. Então Sara teve medo e negou. Eu não vi. É isso que a gente faz, irmão. A gente tem medo de que nossas fraquezas sejam reveladas. A gente quer se mostrar para Deus muito. Entende isso? Compreendeu? Seja sincero. Está difícil? Dobre o teu joelho e faça como aquele pai do jovem lunático que trouxe o filho para os discípulos libertar e os discípulos não puderam. Quando Jesus chegou e perguntou: o que está acontecendo aqui? O pai respondeu: trouxe o meu filho para os teus discípulos orarem, mas eles não puderam expulsar o demônio que há nele, porque ele está endemoniado. E tem um demônio que pega o meu filho desde que ele era criança. E esse demônio coloca ele na água, joga ele no fogo. Eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, ajuda-nos. E o Senhor respondeu: se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Aí ele fala assim: eu creio. Mas em seguida ele fala o quê? Ajuda a minha incredulidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente pode se esconder de todo mundo. Pode ou não pode? A gente não se esconde de Deus. Deus conhece as nossas falhas. E às vezes Deus permite que situações cheguem no limite para mostrar para nós o nosso coração. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos. É totalmente possível nós estarmos envolvidos num serviço sagrado com o coração cheio de incredulidade. Por causa das lutas da vida. Sara não se envolveu naquele trabalho de Abraão? Se envolveu ou não? Que era, entre aspas, um serviço sagrado. Ele estava servindo ao próprio Deus. Cuidado com a religião, irmão. Cuidado com a religião, porque a religião trabalha performance. Você veste uma capa de super-homem, você veste uma fantasia de super-crente, todo mundo olha e fala: uia! Ai! Que servo, que serva! Mas o coração está precisando de cura. Quem entende isso, diga amém, Jesus. O coração está precisando de cura. E é uma coisa que eu também vi nessa palavra: cuidado, hein? A gente pode estar num serviço sagrado com o coração incrédulo. E acreditando que por estarmos servindo o serviço sagrado, está tudo bem. Não! Cuidado! Não seja um religioso. Porque a religião está preocupada só com a forma. Mas o Evangelho trata o coração. Amém, meus irmãos? O coração. Há no coração de Sara incredulidade. Ela está dizendo aqui: será verdade que darei a luz? Mas Deus falou. Certamente. Isso é o pecado no nosso coração, irmãos, ainda. Porque quantas vezes Deus fala conosco, certamente, certamente, a gente fica assim: mas será? Será? Tenha humildade. Eu quero dizer para você que você não tem a obrigação de ficar o tempo todo: uhul, uhul,
homem de fé, mulher de fé, estou cheio de fé. Você não tem essa obrigação. Que você é gente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que o evangelho não faz, é divinizar o homem. Eu acho interessante esses crentes que quer passar essa imagem de divino, que parece que são de outra terra, parece que são de outra fé. É verdade ou não é? Você se sente até constrangido de tanta espiritualidade que há neles. Então, ai, terra, manto, estou aqui, varão, estou na bênção, aleluia. Fala assim, eu não estou assim não, eu estou mal, hein? Acordei bem hoje não, estou cheio de dúvida no coração. Amém. Agora leve elas aos pés do Senhor. Não negue, porque Ele conhece a verdade do seu coração. Ela negou, mas está escrito aqui que ele disse assim, não, ela riu. Está escrito ou não está? Olha o versículo de número 16 aí, 15, perdão. Eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Ou seja, tem humildade. Porque a incredulidade, irmãos, nos torna soberbos. Entende isso? Ao invés de nós nos humilharmos diante do Senhor e dizer, é verdade, Deus. É verdade, eu estou cheio de incredulidade. Mas eu te peço perdão. E eu te peço, me ajuda a crer. Porque tudo que o Senhor quer de mim é que eu creia, então me ajuda a crer. Então me ajuda a confiar, restaura a minha fé. Que seja essa a sua oração nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Que se você entrou aqui hoje, abalado, abalada, porque está passando dias, meses e anos, e as coisas não estão mudando, e as possibilidades cada vez vão indo mais, vão diminuindo, ou são quase nulas hoje. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Não há o que Ele não possa fazer. Não há doença que Ele não possa curar, não há porta que Ele não possa abrir, não há nada que Ele não possa fazer. Desde que você tenha humildade. E eu vou dizer uma coisa para você. Abra comigo Hebreus 11, 11. Aconteceu alguma coisa aqui, meus irmãos, que mudou a história. Aquela repreensão foi boa para Sara. Talvez a repreensão que você está recebendo aqui vai ser frutífera na sua vida. Porque foi frutífera para Sara, tá? Sabe por quê? Porque ela sai de uma mulher que recebeu uma repreensão do próprio Deus pela sua incredulidade para entrar no capítulo dos heróis da fé. Entende isso? Olha que coisa linda, irmãos. Eu quero dizer para você que não é o fim. Que pode haver uma mudança poderosa. Que você pode sair desse estado de incredulidade, de abatimento, de cansaço, para um estado de alguém que vai se tornar até exemplo para outros, porque ela sai desse lugar e ela vem para o capítulo que todo mundo conhece como o capítulo dos heróis da fé. E aqui no capítulo 11, no versículo de número 11, está escrito assim. Está escrito o quê, meus amados? Recebe essa palavra no seu coração nessa manhã. Alguma coisa aconteceu naquela repreensão que mudou o coração da Sara. Que ela sai de uma mulher incrédula para uma mulher que teve fé. Não fé para se tornar mãe. A fé, escute, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é o superpoder que Sara recebeu para se tornar mãe. Não, Sara recebeu fé para crer que ele a faria mãe.
Posso ouvir um amém da igreja? A fé de Sara estava em Deus, meu irmão. Não estava nele, nela. Fé na fé não é fé bíblica. Fé em você. Eu recebo fé e aí eu vou poder todas as coisas. Não. Eu recebo fé para crer e confiar que aquilo que certamente Ele falou, Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei como é que você chegou nessa manhã. Mas se o seu caso é como estar a princípio, como Sara, agora nesse momento de oração, peça perdão ao Senhor e fala: Deus, é verdade. É verdade, eu estou precisando de mais fé. Está difícil. Restaura a minha fé, renova a minha fé, aviva a minha fé, para que eu possa confiar, não que eu posso, porque está escrito aqui, ela pela fé recebeu poder de ser mãe. Escute, essa palavra poder no grego não significa que ela recebeu um poder, significa que ela recebeu, meu irmão e minha irmã, a capacidade. Entende isso? Essa palavra no grego é dunamis. E dunamis é você receber sobrenaturalmente uma capacidade. Ou seja, aquilo que ela naturalmente não podia, Deus deu. Não caiu um filho nos braços dela, irmão. Como muita gente acha que isso é fé. Entende isso? Não, a fé tem que trazer para mim as coisas imediatamente. Não. Ela teve que passar pelo processo todo. Ela engravidou, ela passou 9 meses, não caiu um filho. Você entende esse poder que as pessoas falam da fé? Aí eu vou usar um chavão agora aí, está todo mundo usando. Fé para suportar o processo, meu irmão. Você entende isso? Fé para suportar o processo. E aí, Deus lhe dá a graça, a habilidade. Você não tem, mas eu vou te dar. O que você não tem? O que você não tem? Que talvez está te entristecendo. Talvez quando você pega a palavra de Deus e você lê lá o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio, você fala assim: eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Mas eu quero dizer para você: seja humilde. Seja humilde, se coloque diante de Deus. E peça ao Senhor: Pai, me dá essa capacidade aqui, Senhor. Gere em mim isso. Aquilo que eu não consigo ser, Senhor. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma tragédia para o Evangelho é quando o crente tenta ser pela sua própria força. É falso. Não dura. Porque não tem fundamento. Entende isso? Não dura. Vai assim, ó. Não, eu olho para Jesus. Porque o nosso exemplo é Jesus. Amém, meu irmão? O nosso exemplo não é Sara, não é Abraão, é Jesus. E quando a gente olha para Jesus e olha para a gente, nós estamos meio longe. Estamos ou não estamos? Isso nos abate às vezes. Eu queria, irmãos, poder não pecar mais, sabia? Eu queria muito. Eu queria não mais ofender o meu Deus. Eu queria tanto poder não mais entristecê-lo. Mas infelizmente eu ainda peco. O que eu tenho que fazer diante das minhas impossibilidades? Levá-las para o Senhor. Não negá-las. Negar não vai adiantar, porque Ele sabe que é verdade. Mas se abra. Feche os seus olhos no seu lugar. Curva a sua cabeça. Talvez você tenha que fazer uma oração profunda agora. Faça. Faça. Mas não saia daqui negando o que você ouviu. Não saia daqui achando que você é o super crente, a mulher maravilha da fé, gospel.
Não, em nome de Jesus. Se humilha aos pés do Senhor. A fé não te torna poderoso ou poderosa. Então se humilhe diante do Senhor e peça perdão e fale: Senhor, está difícil, Pai. Está no limite. Mas eu quero continuar crendo. Eu quero continuar confiando. Eu preciso continuar olhando para Ti, Senhor. Que os meus olhos estejam em Ti, o meu coração não esteja estribado nas minhas incapacidades. Diga para o Senhor: se eu olhar, Deus, para as minhas capacidades, eu vou desistir. Se eu olhar para as minhas possibilidades, eu vou abrir mão. Se eu olhar para aquilo que eu sei, para aquilo que eu posso, eu não vou continuar, mas eu estou aqui nessa manhã. E eu peço perdão. E eu peço ao Senhor ajuda a minha incredulidade. Livra-me da minha incredulidade, Senhor, e me ajuda a confiar. Cura o meu coração, cura a minha alma, Espírito Santo, e renova em minha fé, renova em minha confiança, para que eu possa seguir crendo e esperando em Ti, Senhor. É o que nós oramos para a glória, o louvor e a honra do Teu santo nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus.